Alguns anos passam quase despercebidos. Outros deixam marcas profundas. 2025 foi um desses anos que parecem ter levado consigo um pedaço da cultura brasileira. Relembrar essas trajetórias não é falar apenas de partidas, mas reconhecer a importância de quem deixou legado. Berta Lora atravessou quase um século arrancando risos do público. Ícone do teatro e da televisão, ficou conhecida pelo humor espontâneo e carismático. Berta faleceu no dia 3 de fevereiro de 2025, aos 99 anos. A causa da morte não foi divulgada, a pedido da família. Lúcia Alves construiu uma carreira sólida na dramaturgia nacional, com atuações marcantes em novelas e séries. Seu último trabalho foi na novela Joia Rara. Lúcia morreu no dia 12 de março de 2025, aos 76 anos, vítima de câncer no pâncreas. Ela deixou uma filha e uma trajetória respeitada na televisão. Milena Brandão ficou conhecida ainda criança por sua participação na novela Carinha de Anjo. Com apenas 11 anos, conquistou o público com sua doçura. Milena faleceu no dia 7 de abril de 2025, após a confirmação de morte encefálica, causando grande comoção nacional. Ione Borges foi uma das apresentadoras mais queridas da televisão brasileira. Tornou-se símbolo dos programas femininos, especialmente à frente do clássico Mulheres. Ione morreu no dia 22 de janeiro de 2025, aos 73 anos, vítima de insuficiência respiratória. Léo Batista foi um dos maiores nomes do jornalismo esportivo do país. Sua voz atravessou gerações na TV Globo. Léo faleceu no dia 9 de maio de 2025, aos 92 anos, em consequência de câncer no pâncreas. Ele deixou 2 filhas e um legado histórico. Dorinha Duval marcou a infância de milhões ao interpretar a primeira Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sua atuação ficou eternizada na memória afetiva do público. Dorinha morreu no dia 18 de fevereiro de 2025, aos 96 anos. A causa da morte não foi divulgada. Klaus ganhou fama como integrante da segunda formação do Grupo Dominó, fenômeno juvenil dos anos 1980. Depois, trabalhou como assistente de palco no Passa ou Repassa. Klaus faleceu no dia 27 de maio de 2025, aos 50 anos, vítima de câncer no intestino. Francisco Cuoco foi um dos maiores galãs da história da televisão brasileira. Protagonista de novelas que marcaram época, como Selva de Pedra, Pecado Capital e O Astro, ajudou a moldar a teledramaturgia nacional com personagens fortes e memoráveis. Francisco Cuoco morreu em 7 de janeiro de 2025, aos 91 anos. Ele enfrentava complicações da idade e um ferimento infeccionado. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. O ator deixou 3 filhos e um legado eterno na televisão brasileira. Silvio Posato construiu uma carreira respeitada no teatro e na televisão brasileira. Para o grande público, ficou especialmente conhecido por sua participação na novela Pantanal, onde integrou um elenco que marcou a história da teledramaturgia. Silvio morreu em 18 de janeiro de 2025, aos 68 anos. Ele enfrentava o avanço da doença de Parkinson e passou seus últimos anos vivendo no Retiro dos Artistas, onde recebia cuidados constantes. J.P. Mantovani atuava como modelo e apresentador, além de ser conhecido por seu relacionamento com a cantora Li Martins, ex-integrante do Grupo Ruge. Sua morte chocou fãs e colegas de profissão. J.P. faleceu em 4 de fevereiro de 2025, aos 46 anos, após sofrer um grave acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele deixou a filha Antonella, de apenas 7 anos. Arlindo Cruz foi um dos maiores nomes do samba brasileiro. Integrante do Fundo de Quintal e compositor de clássicos que atravessaram gerações, ajudou a moldar o samba moderno. Arlindo morreu em 17 de março de 2025, aos 66 anos, por falência múltipla dos órgãos. Desde 2017, enfrentava graves sequelas após um AVC hemorrágico, em uma longa e difícil luta pela vida. Bira Presidente foi uma das figuras mais respeitadas do samba carioca. Fundador do Fundo de Quintal e referência absoluta do samba de raiz, era símbolo de resistência cultural e tradição musical. Bira faleceu em 2 de abril de 2025, aos 88 anos, vítima de câncer na próstata. Sua morte representou uma perda imensa para a música brasileira. Nana Caymmi foi dona de uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Intérprete intensa e sofisticada, construiu uma carreira sólida na MPB, respeitada por público e crítica. Nana morreu em 25 de abril de 2025, aos 84 anos, vítima de uma arritmia cardíaca, deixando um repertório que segue vivo na memória musical do país. Lilian Knapp ficou conhecida como uma das vozes mais doces da Jovem Guarda.
Fez sucesso nos anos 1960 e 70, conquistando fãs com seu estilo romântico e delicado. Lilian faleceu em 9 de maio de 2025, aos 76 anos, após enfrentar um câncer no quadril. Lô Borges foi um dos grandes nomes do Clube da Esquina, movimento que transformou a música brasileira. Autor de obras que influenciaram gerações, Lô faleceu em 28 de junho de 2025, aos 73 anos. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, após uma intoxicação por medicamentos. Hermeto Pascoal foi um verdadeiro gênio da música brasileira, reconhecido mundialmente por sua criatividade e talento único. Hermeto morreu em 10 de julho de 2025, aos 89 anos, por falência múltipla dos órgãos. Sua obra segue influenciando músicos em todo o mundo. Luiz Fernando Veríssimo foi um dos escritores mais populares e queridos do Brasil. Cronista, romancista e humorista, marcou gerações com textos inteligentes, sensíveis e observadores. Veríssimo faleceu em 22 de julho de 2025, aos 88 anos, em decorrência de complicações causadas por uma pneumonia. Cacá Diegues foi um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro. Figura central do movimento Cinema Novo, ajudou a contar o Brasil nas telas com filmes que atravessaram gerações e influenciaram cineastas no país inteiro. Cacá morreu em 1º de agosto de 2025, aos 84 anos, após complicações decorrentes de uma cirurgia. Sua obra segue como referência obrigatória para o cinema nacional. Preta Gil construiu uma carreira marcada pela autenticidade, coragem e representatividade. Cantora, apresentadora e empresária, foi uma voz firme na luta contra o preconceito e pela liberdade de ser quem se é. Preta faleceu em 20 de agosto de 2025, aos 50 anos, após uma dura batalha contra um câncer agressivo. Ela deixou o filho Francisco e um legado de força que ultrapassou a música. Cora Arantes, conhecida como Vovó Cora, tornou-se uma das influenciadoras digitais mais populares entre o público maduro. Com milhões de seguidores, quebrou padrões ao falar de autoestima, envelhecimento e liberdade nas redes sociais. Cora morreu em 6 de setembro de 2025, aos 82 anos, vítima de um edema cerebral. Divaldo Franco foi um dos maiores líderes espíritas do Brasil e uma das figuras mais respeitadas do espiritismo no mundo. Dedicou décadas à caridade, à oratória e à divulgação da doutrina espírita. Divaldo faleceu em 13 de setembro de 2025, aos 98 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer de bexiga. Jardes Macalé foi uma das figuras mais autênticas da música brasileira. Sempre independente e contestador, influenciou gerações com sua obra singular. Jardes morreu em 18 de setembro de 2025, aos 82 anos, após sofrer uma parada cardíaca, pouco tempo depois de passar por uma cirurgia para tratar um enfisema pulmonar. Lalesca Alexandre era uma influenciadora bastante conhecida no Ceará, com forte presença nas redes sociais. Sua morte precoce gerou grande comoção. Lalesca faleceu em 22 de setembro de 2025, aos 28 anos, vítima de um choque séptico causado por uma infecção na trompa ovariana. Rodolfo Favorito fazia parte da nova geração da música sertaneja e vinha conquistando espaço no cenário nacional. Sua partida repentina abalou fãs e colegas de profissão. Rodolfo morreu em 30 de setembro de 2025, aos 33 anos, vítima de um infarto. Paulo Soares foi um dos nomes mais queridos do jornalismo esportivo brasileiro. Conhecido como o amigão da ESPN, conquistou o público com carisma, humor e proximidade com os telespectadores. Ele faleceu em 5 de outubro de 2025, aos 63 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Vanessa Rios foi cantora e ex-vocalista da banda de forró Capim com Mel, grupo de grande sucesso no Nordeste. Vanessa morreu em 11 de outubro de 2025, aos 42 anos, após uma batalha contra o câncer de pulmão, em Recife. Sol fez sucesso nos anos 1980, participando de diversos programas de auditório e se tornando uma presença constante na televisão da época. Ela faleceu em 18 de outubro de 2025, aos 59 anos. A causa da morte não foi divulgada. Rafaela Delbian tinha forte atuação nas redes sociais e era bastante próxima de seus seguidores. Sua morte trágica abalou fãs e amigos. Rafaela faleceu em 24 de outubro de 2025, aos 27 anos, vítima de um grave acidente de carro. Gilcinho foi uma das vozes mais marcantes do carnaval carioca, com forte ligação com a Portela. Ele morreu em 29 de outubro de 2025, aos 55 anos, devido a complicações após uma cirurgia bariátrica. Maria Leonor de Barros Saad era herdeira do Grupo Bandeirantes de Comunicação e figura conhecida no meio empresarial e da comunicação.
Maria Leonor faleceu em 2 de novembro de 2025, aos 76 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ela deixou 3 filhos e 4 netos. Vital Farias foi um nome importante da música nordestina e da MPB, conhecido por canções de forte identidade regional e sensibilidade social. Vital morreu em 6 de novembro de 2025, aos 82 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio. José Roberto Guzzo foi um dos nomes mais influentes do jornalismo brasileiro. Fundador da revista Oeste, construiu uma trajetória marcante na imprensa nacional. Guzzo faleceu em 10 de novembro de 2025, aos 82 anos, vítima de um infarto. Essas despedidas transformaram 2025 em um ano especialmente difícil para a cultura brasileira. Foram perdas que deixaram silêncio, saudade e reflexão. Cada nome citado aqui ajudou, à sua maneira, a construir a história do Brasil que conhecemos. Se alguma dessas histórias te tocou, deixa seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo e qual dessas perdas mais te marcou. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com quem também valoriza nossa cultura e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui no História da Fama, a gente lembra quem partiu e preserva tudo que ficou.